Amém, glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos que estão aí. Aleluia. Ai, se você tiver com a sua Bíblia aí, seu celular com a Bíblia, eu queria te convidar a ver a tua Bíblia em Apocalipse 2. Aleluia. Não vou pregar escatologia, tá? Amém. É com muito temor, mais uma vez, que eu tenho aqui a oportunidade de compartilhar a palavra com os irmãos. Eu me tremo todinha, todas as vezes. Não vou mentir. Amém. Tanto faz cantar como pregar, eu me tremo todinha. Mas eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. E que o Senhor possa falar aos seus corações. Eu vou compartilhar algo que Deus vem falando comigo desde o final da semana passada, como todas as vezes, né? Então nós vamos ler Apocalipse 2, versículo 4, somente, por enquanto. Diz assim a palavra do Senhor: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. É um texto muito conhecido, acho que de todos nós. Tem música, tem texto, tem várias pregações sobre isso. E eu quero contextualizar você um pouco a respeito disso. Eu sei que muitos já conhecem, mas vamos caminhar nesse sentido. Nós sabemos que esse texto faz parte de sete cartas que foi enviado a 7 igrejas ali no período apostólico na Ásia. E essas igrejas, elas, em sua maioria, receberam louvores, críticas, advertências, receberam promessas. E essa aqui faz parte da primeira carta que foi enviada ao anjo da igreja de Éfeso. Éfeso era uma das maiores províncias da Ásia, era um grande porto, e sempre que nós falamos na Bíblia de cidades que eram portuárias, nós estamos falando de grandes cidades movimentadas, né? Pensei numa cidade assim, bem movimentada aqui no Brasil, onde todo mundo vai, todo mundo quer estar lá. Essa era a cidade de Éfeso. Era a porta de entrada da Ásia e entrada principal para Roma. Inácio dizia que Éfeso era a rota dos mártires que iam morrer em Roma. Para onde você fosse naquela época, você tinha que passar ali, se você fosse para Roma, por Éfeso. Politicamente, era uma cidade livre. Em sua religião, como muitas cidades daquela época, era uma cidade pagã. Lá em Atos vai falar que era uma cidade que tinha ali como centro de adoração o templo da deusa Diana, na linguagem romana, ou da deusa Ártemis, que era ali a deusa da guerra, do arco, da flecha, da caça. E era essa deusa que eles louvavam lá. E para os apóstolos, para aqueles que pregaram lá, para Paulo, ela tinha uma importância estratégica, porque onde tinha assim, pepino, foguete, aqueles irmãos bem fáceis de ganhar para Jesus, era ali que Paulo ia pregar. Então, Éfeso era essa cidade pagã, onde Paulo passou ali quase 3 anos. E eu estudando, alguns teólogos dizem que é uma cidade na Bíblia que ocupa uma importância tripla, né? Ela aparece em Atos, na terceira viagem missionária de Paulo, lá em Atos 18, até o capítulo 19, que é versículo 41, vai relatar ali a terceira viagem missionária de Paulo, o tempo que ele ficou ali na cidade de Éfeso, implantando a igreja. Depois nós temos um livro da Bíblia, a carta aos Efésios, um livro de doutrina, a qual foi ensinado várias coisas para aquela igreja, e temos essa carta de Apocalipse. Então, se a gente tem que prestar atenção em alguma coisa, a gente tem que prestar atenção naquilo que o Senhor falou para essa igreja, e aquilo que, através do que Ele falou para essa igreja, Ele quer nos ensinar. E aí, o que nós tanto conhecemos, esse versículo que fala que abandonaste o primeiro amor. Essa foi uma censura que a igreja de Éfeso recebeu. Abandonaste o primeiro amor. É bem verdade que nós acabamos romantizando esse versículo. Por quê? Porque nós associamos muito esse texto à questão da frieza espiritual, do esmorecer na fé, aquele irmão que você conheceu nos seus primeiros dias de conversão, que estava no fogo, que ia para tudo da igreja, que orava, jejuava, lia a Bíblia, e de repente você vê aquele irmão fraquejando na sua fé e você diz: oh, perdeu o primeiro amor, esfriou na fé.
Só que, na verdade, a maneira como nós muitas vezes tratamos essa abordagem da Bíblia é uma romantização e uma simplificação de uma grande censura que o Senhor estava fazendo naquela igreja. Quando Jesus escreve aquela igreja por meio de João e diz: abandonaste o primeiro amor, ele estava descrevendo ali, na verdade, uma grande tragédia que estava acontecendo naquela igreja, uma completa tragédia. Algumas versões vão dizer, algumas canções, que perdeu o primeiro amor. Como se o amor que nos alcançou por Jesus fosse uma moeda que a gente deixasse cair no bolso e perdesse, mas não é bem isso. Na verdade, no grego, quando a gente olha lá a palavra no grego, que eu não vou pronunciar porque você fala grego, então não tem problema. Mas a palavra no grego, na verdade, significa deixar ir, mandar embora, desistir e abandonar. Quando cobra-se da igreja de Éfeso, abandonaste o primeiro amor, percebe-se ali que o que houve, na verdade, foi uma negligência quase que voluntária, para não dizer que foi uma negligência voluntária. Não se trata simplesmente de perder, mas se trata de desistir, de abandonar, seja por qual motivo for, esse primeiro amor que nos alcançou por meio de Cristo. E essa história de abandonar o primeiro amor é um grande perigo para a nossa igreja, para a igreja como um todo, para a igreja do Senhor, seja ela em qual século for. Porque o Champing, ele vai dizer que a perda do primeiro amor, ela vai trazer alteração no comportamento. Por isso que muitas vezes, quando nós vemos esses irmãos que eram fogo, muito animados e que mudam o seu comportamento, a gente tende a dizer: perdeu o primeiro amor, esfriou na fé. Porque a perda do amor, ela vai trazer essa mudança do comportamento. Mas o que eu quero compartilhar aqui um pouco mais para frente é que essa mudança do comportamento, ela não vem simplesmente só de maneira externa, no sentido de ser alguém que orava muito e deixou de orar, de ser alguém que ia para todos os cultos e deixou de ir, de ser alguém que estava na limpeza da igreja, na limpeza do sonho. Não é simplesmente isso. Essa mudança de comportamento referente a abandonar o primeiro amor, ela é uma mudança que acontece também dentro de nós e na forma como nós olhamos para Cristo. Porque quando nós perdemos, abandonamos esse primeiro amor, nós tratamos Cristo como se ele estivesse muito distante. A figura de Cristo, para aquele que desistiu do primeiro amor, ela se torna distante. Porque a palavra de Deus vai dizer lá em João, 1 João, que Deus é amor. Então, quando nós lemos na Bíblia sobre o amor, a gente não está falando de qualquer coisa, de um sentimento que passa, mas é de algo extremamente grande. Então, a igreja, o indivíduo que perde o primeiro amor, que abandona o primeiro amor, ele tem a figura de Cristo distante. O que acontece é que muitas vezes isso não é percebido. Não se percebe que Cristo está distante. Eu acho que eu usei essa metáfora em uma das lives. Eu gostei muito quando eu ouvi alguém falando da estátua do Cristo Redentor. Quem está abaixo do Corcovado, que olha ali para o Corcovado, enxerga a estátua do Cristo Redentor. Mas à medida que você vai subindo ali no Corcovado, e quando você chega lá, você percebe a imensidão daquela estátua. Para bater foto, a galera deita no chão, para poder focar ali o Cristo todo. Só que aquele que abandona, desiste, deixa ir o primeiro amor, ele não percebe essa distância que ele agora obteve. Ele não percebe que desceu o Corcovado para ver a estátua do Cristo. Quando eu fiquei me perguntando, quando eu estava lendo, está certo, Jesus? É um texto muito comum, eu já ouvi inúmeras pregações sobre isso. Não estou dizendo que as outras pregações que eu ouvi estavam erradas. Eu estou compartilhando aquilo que Jesus falou em específico comigo. E eu fiquei me perguntando, então tá, o que é esse primeiro amor? Porque ela diz: abandonaste o primeiro amor. E quando eu fui pesquisando, essa palavra primeiro, ela está muito relacionada à questão do primitivo e daquilo que era prioritário. A palavra, ela nos deixa, de certa maneira, uma igreja como referência. E se você puder abrir a Bíblia lá em Atos 2, a gente vai falar dessa igreja que nos foi deixada como referência. Atos 2, 42. E a Bíblia fala sobre a igreja primitiva, lá em Atos 2, 42, e a palavra diz assim: e todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão,
no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia um profundo respeito e os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais. Todos os que criam estavam juntos e unidos, tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, repartiam com os que tinham necessidade. Versículo 46 diz: todos os dias eles adoravam juntos no templo, reuniam-se nas casas para partir do pão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão, louvando a Deus. Todo o povo tinha simpatia por ele, e cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Cada dia, não era de mês em mês, de ano em ano, de evento em evento, era a cada dia, porque existia aqui, a palavra deixa claro, um padrão de uma igreja que foi ali estabelecida por Jesus através dos apóstolos. Então, quando é dito que abandonaste o primeiro amor, algo dessas primícias havia sido perdido. E aí a gente vai e pensa no que significa essa palavra amor. Porque quando a gente pensa em amor, as línguas elas corrompem e fazem com que nós percamos muito o sentido disso. Eu estava estudando e, por exemplo, em inglês a gente tem love. Inglês nesse sentido é tão mais pobre que o português, que amar pizza é love, amar a mãe é love. Então em inglês você ama sua mãe igual você ama a pizza. Então a gente tem essa pobreza na linguagem. E muitas vezes quando a gente lê a Bíblia, a gente acaba trazendo essa pobreza da nossa linguagem para aquilo. E aí fica pior se você ler sem o auxílio do Espírito Santo, sem pedir a graça do Espírito Santo para ele te iluminar. E aí no grego, que é a língua em que foi escrito o Novo Testamento, vão ter vários verbos, palavras para amor. E aí nós conhecemos mais 4 delas, que é o amor storge, que é a afeição, o amor eros, que é aquele amor apaixonado, desejo, atração sensual, o filéu, que é aquele amor de amizade, o amor de família, e o amor ágape. E é desse amor ágape que nós estamos falando aqui. E aí fica difícil mesmo, porque esse amor ágape é uma imensidão de coisa para a gente falar a respeito dele. Mas essa foi a palavra escolhida para descrever o Deus que é amor. E é desse amor que nós estamos falando aqui nessa carta para a igreja de Éfeso. Abre a palavra comigo lá em 1 Coríntios 12. Eu acho que a gente vai abrir bem muita Bíblia, o que é bom, amém, para não ficar só no que eu digo. 1 Coríntios 12, 31. Cadê 12, 31. Paulo aqui escreve essa carta à igreja aos Coríntios e vai responder várias perguntas a respeito dos dons. No capítulo 12 ele está explicando sobre os dons. E lá no final, na parte B do versículo 31, ele diz assim: quero falar-lhes a respeito do caminho que é melhor do que todos. Quero falar-lhes a respeito do caminho que é excelente. Antes ele vai dizer, não, mas façam todo o possível para terem os dons mais importantes. Busquem todos os dons. Mas eu quero falar-lhes a respeito do caminho que é melhor do que todos. Algumas versões dizem: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E esse caminho é o amor. E aí, tão famoso, capítulo 13, nos versículos 1 e 2, Paulo começa a dizer: se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, e se eu pudesse falar em qualquer idioma dos homens ou dos anjos, e no entanto não tivesse amor, eu seria como um sino que ressoa, ou um prato que estaria só fazendo barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de falar uma montanha e fazê-la sair do lugar, se não tivesse amor, nada seria. Eu nada serei sem amor. Então, vendo isso na palavra, a gente começa a entender essa completa tragédia que estava sendo apontada para a igreja de Éfeso. Abandonaste o primeiro amor, porque a palavra deixa claro que sem amor, nada daquilo que você faz tem sentido. É só barulho, é literalmente nada. O William
Berkeley diz assim: ágape tem a ver com a mente. E aí a gente já foge desse amorzinho de sentimento. Não sinto nada por você. E a gente pode muitas vezes até atribuir isso ao relacionamento que nós temos com Deus. Muitas vezes nós nos perdemos e ficamos dizendo: eu não estou sentindo nada. Quantas vezes eu já fiquei: Jesus, eu estou aqui e eu não estou sentindo nada. O fato de você não sentir nada não muda o fato de que Deus está presente no ambiente que você está, de que o Espírito Santo habita em você. O que muitas vezes acontece é que as nossas emoções, o nosso corpo, de alguma maneira, ele não é tocado, mas o Espírito Santo continua presente dentro de nós. Então nós não podemos nos deixar ser enganados pelos nossos sentimentos. Sabe, muitas vezes acontecia de eu ter tirado aquela semana assim, de uma consagração um pouco mais além do que eu normalmente faço, e dizer: eu vou ministrar louvor e vai ser um negócio doido, vai ser, e aí quando eu ia ministrar eu ficava porque eu não tinha sentido nada, só tinha, na minha perspectiva, eu só tinha cantado, e eu ficava: Senhor, o que é isso? Orei tanto, jejuei, não assisti nem televisão, não peguei nem no celular e eu não senti nada. E aí quando eu terminava muitas vezes de ministrar, pessoas chegavam para mim e diziam: eu fui tocada por aquilo que sai da sua boca, eu cheguei assim, assado, e o Espírito Santo me tocou. Por quê? Porque o fato de eu não sentir nada não quer dizer que ele não estava ali agindo. Até porque a ação dele não tem nada a ver com a minha vida. E aí a gente tem que entender que ágape vai ter a ver com essa questão da nossa mente. Por quê? Porque não é apenas uma emoção que surge espontaneamente no coração. Até porque a palavra vai dizer que não há ninguém que busque a Deus, ninguém que queira a Deus. A gente, pelas nossas próprias forças, não buscamos ao Senhor. Ágape é um princípio pelo qual vivemos deliberadamente, ou seja, vivemos propositalmente, intencionalmente. À medida que eu sou alcançado pelo Espírito Santo, eu vou dando, se é que é possível dizer isso, liberdade para que Ele haja através da minha vida, independente daquilo que eu sinto, independente das circunstâncias. Nesse momento de pandemia que a gente tem vivido, se a gente fosse se deixar levar pelas circunstâncias e pelas emoções, a primeira coisa que nós teríamos deixado de fazer era de acreditar que Deus existe. Mas pela ação do Espírito Santo, eu deliberadamente, propositalmente, amo ao Senhor. Ágape tem superlativamente, exageradamente a ver com a vontade. E aí você pode estar se perguntando: com a vontade de quem? Já que humanamente falando, eu não quero ao Senhor, eu não amo ao Senhor pela minha carne, pela minha natureza. Vamos ver a resposta lá em 1 João 4:10. 1 João 4:10. E eu acho que vai ser rápido, eu acho, né? Não sei. Eu fico na história de falar que vai ser rápido, quando vejo, eu já falei, eu gosto, né? 1 João 4:10. Podemos? Nisto sabemos o que é o verdadeiro amor. Não é o nosso amor por Deus, mas sim o seu amor por nós, quando nos enviou o seu Filho para acalmar a ira de Deus contra os nossos pecados. Esse amor deliberado, esse amor proposital, essa vontade de amar, ela parte de Deus. É Deus quem escolheu, apesar das nossas imperfeições, nos amar. O que nós temos que deixar é sermos alcançados por esse amor, sermos transformados, deixar que esse amor nos transforme. Eu gosto muito do texto que diz: caminhe na medida da perfeição que você alcançou. Por quê? Porque a obra do Espírito Santo em mim, através desse amor, não do meu amor por Deus, mas do amor dele por mim, que fez o quê? Que enviou o seu próprio Filho. E aí às vezes parece que essa história de falar que Jesus foi enviado para morrer pelos nossos pecados está tão assim que as pessoas falam e ninguém sente mais nada. Cristo foi enviado em nosso favor para aplacar a ira de Deus. Havia um juízo sobre nós, um castigo sobre nós, e nós temos que ser tocados quando ouvimos sobre isso, porque se não fosse isso nós estaríamos mortos. E a morte não era só física, é pior, uma morte eterna, separados de Deus. Então nós temos que ser tocados e comovidos por esse amor e motivados a não desistir, a não deixar ir esse primeiro amor. O mais lindo
vendo ainda sobre esse termo ágape, que foi usado na Bíblia para descrever esse Deus que é amor e esse amor que flui dele, é que esse termo ágape, ele é praticamente nunca encontrado fora da Bíblia. E mais legal ainda é que foi uma palavra praticamente inventada para descrever esse amor que não tinha igual. E quando nós lemos na Bíblia amor ágape, aqueles que escreveram a Bíblia não aprenderam sobre esse amor num dicionário de concordância bíblica ou num livro de teologia sistemática. Eles aprenderam sobre esse amor nas ações de Jesus. Nas ações de Jesus. E olha o que a Bíblia fala lá em Mateus 22, do 36 ao 40. Mateus 22, 36 ao 40. Nós temos aqui os fariseus tentando colocar Jesus em saia justa. E aí eles dizem: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. E aí Jesus não para por aí, ele diz: o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e o profeta. Então, quando nós falamos desse amor de Deus, nós estamos consequentemente, ao mesmo tempo, falando do nosso amor e do nosso relacionamento com o próximo. Por isso que quando se fala dessa perda do primeiro amor na igreja de Éfeso, a gente pode apontar para a igreja primitiva que vivia em comunhão, no partir do pão, a cada dia acrescentando aqueles que estavam salvos. Sabe? Esse amor ágape de Deus, relacionado a amar a Deus sobre todas as coisas e com todo o nosso ser, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, é como aquele símbolo do infinito. Não tem comecinho, não tem, ele cruza. A única coisa que tem ali é aquele cruzamento no símbolo do infinito, aquele 8 invertido. Então não tem como eu desconectar o amor a Deus e o amor ao meu próximo. Quando nós lemos essa questão do amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, isso é uma máxima para os judeus. Né? Desde lá em Levítico vai falar sobre isso. Levítico não, também eu acho, Deuteronômio 6,5, né? Aponta o que? Para a singularidade de Deus. Adorarás somente ao Senhor teu Deus e o amará com toda a tua força, sobre todas as coisas. E aponta ainda uma exigência de uma fidelidade amorosa. Isso é uma doação plena da minha integralidade, de todo o meu ser. É essa a máxima que deve nos guiar enquanto igreja, enquanto alcançados pela graça de Jesus. Todo o meu ser, tudo que eu sou, tudo que eu faço é rendido ao Senhor em amor. Eu já compartilhei isso nas lives falando dos mandatos que Deus havia estabelecido lá em Gênesis. E aí nós temos o mandato espiritual, o mandato cultural. Tudo está envolvido numa coisa só, em dar glória a Deus. O meu trabalho dá glória a Deus, o meu relacionamento com a minha família dá glória a Deus, e o meu relacionamento com Deus, que deve ser o centro de todas as coisas, dá glória a Ele. Então a gente não pode viver compartimentando as coisas, porque não há desconexão entre o meu relacionamento com o Senhor e o meu relacionamento com o próximo. Quando eu estava estudando sobre isso, eu não sei se a minha mãe vai lembrar, mas eu cresci na igreja. Quando eu nasci, meus pais já haviam aceitado a Jesus. Eu acho que foi por aí, né, mãe? Meu pai acho que estava se ajeitando, sei lá o que foi, uma coisa assim. Mas eu já cresci na igreja. E aí, meu pai brincava e ele me chamava de Bial. Porque eu estava na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E eu levava a mãe comigo, porque eu não ia só, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí segunda eu estava na dança e eu dançava com o meu irmão, eu estava lá. Terça eu estava no culto de oração, quarta eu estava no culto de campanha, quinta eu estava no outro ensaio, sexta eu estava no culto da família, sábado eu estava no culto de jovens, aí domingo de manhã eu estava no ensaio do louvor, de tarde na escola bíblica e de noite na igreja. Então eu estava direto lá. Só que eu acho, né, pelo menos eu acho que eu nunca fui uma filha ruim. Mas eu era, irmãos,
Eu era, né? E aí eu lembro de um dia que eu passei muito tempo na igreja, mas eu acho que eu devo ter feito alguma coisa errada nesse dia. Que uma coisa que a minha mãe me falou me marcou muito e mudou minha caminhada com Cristo. Ela chegou para mim indignada, né, irmãos? Indignada como uma mãe. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você sabia que tudo isso que você faz na igreja, de passar o tempo todo lá orando, não sei o quê, perde o valor quando você sai daqui de casa, deixa tudo bagunçado e não me ajuda em nada? Porque você está fazendo lá uma coisa que você não faz na sua casa. Eu fiquei murcha, e eu era novinha, viu? Eu era novinha, não tinha nem 17, eu devia ter uns 12 anos quando a minha mãe me disse isso. Ela não foi assim, criança. Irmãos, aquilo me quebrou de um jeito que eu fiquei, eu não presto mais meu problema. Mas mudou, sabe por quê? Porque eu percebi, se eu não trato a minha mãe com amor, se eu não trato meu pai com amor, se eu não ajudo a minha mãe a varrer a minha casa, eu vou lá, cara lisa, ajudar o pastor a varrer a igreja. Por quê? Por que eu pensei nisso? Porque não pode haver desconexão. E eu vim perguntando para ela, mãe, eu melhorei? Mãe, tu acha que isso está certo? Por quê? Porque ela é o meu espelho ali. E ela não está nem aí não, irmão. Ela dá o tiro mesmo. Ela não tá nem. E sabe, irmãos, e eu tenho que ser assim no meu trabalho. Eu não posso ser aquela pessoa que um dia no trabalho dizia assim, fala, tu é crente? Nunca imaginei. Eu tenho no mínimo que ser aquela pessoa que olha para mim. Eu não sabia que tu era crente, mas eu via que você era diferente. Não pode haver desconexão entre a minha vida fora desse ambiente de templo. E aí foi o nosso grande desafio na pandemia. E a minha vida no quarto com Deus ou dentro do templo com a minha vida fora. E aí por que eu sinto segurança em dizer que o amor ágape, aquele amor dado a Deus e dado de Deus para nós, não pode ser desconectado pelo amor que eu dou ao meu irmão? 1 João de novo 4, versículo 20. E aí os irmãos não briguem comigo, porque quem está dizendo isso não sou eu, é o Senhor. Versículo 20 de 1 João 4 diz assim: se alguém disser, eu amo a Deus, porém continuar odiando a seu irmão, é um mentiroso. Porque se não ama a seu irmão, que está bem diante dele, como pode amar a Deus a quem nunca viu? Se você não ama o seu irmão e diz que ama a Deus, você é um mentiroso. E não sou eu que está dizendo, é a palavra. Isso me corta, porque a gente sabe que humanamente falando, tem irmãos que dão um trabalhinho para serem amados. Problema seu, irmão. O Espírito Santo tem que agir na sua vida. Você tem que permitir para que você ame o seu irmão, suporte o seu irmão em amor. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida. Eu entro em crise várias vezes. Quando o irmão me dá um trabalho, eu, mãe, me ajude, ore por mim. Agora eu apeguei os pastores. Apeguei mesmo. Por quê? Porque eu preciso reconhecer aquilo que a palavra diz. E a gente muitas vezes tem passado em cima desses versículos. Eu amo o Senhor. Pronto, basta. E o seu irmão, né, que a gente pedir brigas. Não é assim. É Deus quem está me chamando de mentirosa. Se eu digo que amo aquele que eu não vejo, que não amo meu irmão. E aí no versículo 21 ele continua, né? E foi o próprio Deus quem nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Tem algumas versões que dizem que ame de igual forma o seu irmão, de igual forma que do mesmo jeito que você ama a Deus. Se você decidiu dar todo o seu ser a Deus, você tem que dar todo o seu ser ao seu irmão. Todo o seu ser. E aí, a gente está falando aqui de um amor que é radical, não é verdade? Amém. Responda, irmãos, é verdade? Amém. Aleluia, na live não tinha isso. Glória a Deus. A gente vai ver na Bíblia vários objetivos desse amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que não misericórdia, fiquei gaga, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amor é um fruto desse Espírito. A Bíblia me ensina a amar o meu irmão. Então, quando a gente volta para o nosso texto base, abandonaste o primeiro amor, não foi qualquer coisa que aquela igreja abandonou. Foi uma coisa essencial. E aí, irmãos, o que me abalou quando eu estava estudando isso aqui foi o quê? Lembra que eu falei que geralmente a gente associa esse abandono, essa perda do primeiro amor aos irmãozinhos que estavam no gás e depois perderam esse gás? Vamos voltar para Apocalipse 2 e vamos ver aqui o que a Bíblia fala sobre essa igreja. Que aí eu me tremi, mas eu me tremi todinha. Apocalipse 2,
do versículo 1 em diante, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e o que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e não suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Versículo 6: tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Meu irmão, a igreja estava sendo censurada, porque a igreja que estava sendo censurada por perder o primeiro amor não era uma igreja inativa, era uma igreja cheia de obras. Não era uma pessoa que estava quente e depois esfriou. Era uma igreja cheia de obras. E eu fico cheia de temor quando eu leio isso, porque eu me pego pensando que eu posso estar na casa de Deus, fazendo louvor, pregando, limpando a igreja, evangelizando e ter perdido o primeiro amor. Isso me enche de temor. E vamos aqui. Eu conheço as tuas obras e o teu labor, a palavra diz, né? Não era qualquer labor não, viu? A palavra no grego para esse labor, para esse trabalho, significa trabalho até suar, trabalho até ficar exausto, o tipo de labuta que suga toda a energia e mente que um homem possui. Parece o trabalho do professor, aleluia. Irmãos, não era qualquer trabalho, era um trabalho que cansava, sugava a mente, suava. Era esse trabalho que Jesus estava dizendo que conhecia dessa igreja. Aí vamos lá, pior. Conheça a tua perseverança. Essa palavra perseverança aqui significava o quê? Persistência imperturbável. Uma bravura corajosa que aceitava sofrimento, privação e perda. Essa era a perseverança da igreja de Éfeso. Trabalhava até suar, até não ter mais juízo. Tinha uma persistência imperturbável. Imperturbável, nada abalava a persistência desse povo. E aí vai piorando. A igreja de Éfeso era extremamente disciplinada, a ponto de não tolerar os falsos apóstolos, aqueles que se diziam: eu sou apóstolos, mas eram mentirosos. Ela identificava de longe, e ela não suportava. Tem até um tempo que dizia, ela sofria por não poder aceitar esses falsos apóstolos. Eu não sei você, mas eu estou me tremendo todinho, porque foi essa igreja censurada por abandonar o primeiro amor. Por que eu me tremo? Porque eu posso estar fazendo tudo isso e ter perdido aquilo que é fundamental, aquilo que é base. Aí para piorar ele ainda diz: vocês têm pacientemente sofrido por causa do meu nome e não têm desfalecido. Olha aí, sofrido por causa do meu nome. Eu estou sendo desprezado no meu trabalho, a minha família não me ama, a minha família não me quer, eu não tenho amigos. Sofrendo pelo nome do Senhor, mas abandonou, negligenciou o primeiro amor. É possível? É possível. E aí eles ainda têm mais um reconhecimento da parte de Deus, porque a palavra diz que nada fica escondido aos olhos do Senhor, tudo Ele sabe. A palavra diz no versículo 6 que eles aborreciam os nicolaítas. Não se sabe ao certo de onde foi que saiu esse povo, mas os nicolaítas, eles encorajavam os cristãos a participar de festas idólatras dos pagãos e praticarem a imoralidade. Olha aí, Éfeso não suportava esse povo. Não pode, nem falso apóstolo, nem nicolaítas. Nós estamos falando aqui, irmãos, de obreiros incansáveis. Obreiros incansáveis. Era esse povo, foi a primeira igreja a receber uma carta. Obreiros incansáveis. Sabe aquela pessoa que você nunca imagina que vai ser chamada a atenção? Igreja de Éfeso. Foi essa mesma quem foi chamada a atenção. A palavra de Deus diz: tenho, porém, contra ti há uma oposição manifesta de Deus. Olha, você está fazendo tudo isso, mas, contudo, todavia, entretanto, eu tenho contra ti. É pesado, não é não? Contra ti, eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então, o chamado Smith vai dizer: uma igreja pode ter todas essas virtudes mencionadas e mesmo assim ser
destituída de uma vida espiritual. Um indivíduo pode ter todas essas virtudes mencionadas e ainda assim ser destituído de uma vida espiritual. Isso é muito sério, gente. É muito sério. E eu me encho de temor quando eu leio isso na palavra de Deus. Eu passei essa semana perturbado e olha que a semana nem terminou ainda pensando nisso. Jesus, sonda o meu coração. Porque é muito fácil a gente entrar no ativismo. É muito fácil. Essa ânsia que a gente estava. E faz live, e posta, e faz arte, e limpa a igreja, e faz louvor, e monta o som, e estuda. É muito fácil a gente entrar no ativismo e esquecer qual é a minha motivação para isso. É muito fácil. E a palavra de Deus está alertando a gente para isso. Existe algo que é fundamental. E é sobre isso que a gente precisa andar. O primeiro amor. Aquele que perdeu o primeiro amor, irmãos, eu posso dizer que ele nem achou. Porque como eu disse, o amor do Senhor não é uma moeda que cai no meu bolso. Não é, e a gente muitas vezes, eu falo por mim, muitas vezes a gente negligencia. Entra no piloto automático. E a gente tem que despertar para isso. Ontem eu estava conversando com o pastor falando da pandemia. Não é possível, meu Deus, que o povo não vai acordar. Não é possível, a gente precisa acordar. E que Deus está nos dando uma oportunidade para isso. Todos os dias. Todos os dias. Uma vez eu fiquei de férias. Em julho. Não parece, mas o professor tem férias. Aleluia, glória a Deus. E eu lembro que foram umas férias que eu passei assim, bem negligente, assim. Eu tive muito tempo para estudar, mas eu não estudei muito. Eu tive muito tempo para ler, eu não estudei muito, né? E aí eu vinha de um semestre dizendo, eu estou morta de cansada, Jesus, eu queria ter mais tempo para orar, eu queria ter mais tempo para estudar, para ler a Bíblia, e vieram as férias. Eu fiz o quê? Nada, né? E aí o Senhor Jesus, no seu jeitinho comigo, no último dia de férias, eu já acordei querendo ler a Bíblia, né? Aleluia, vou ler a Bíblia. Aí o Espírito Santo sopra no meu ouvido e diz assim, falta de tempo não é o seu problema. Bom dia, né? Falta de tempo não é o meu, não é o seu, não é o nosso problema. Amém. Nós temos tempo, porque a nossa vida glorifica ao Senhor. Amém. A gente se faz, às vezes, de doido, né? É. A gente se faz de doido. Sabe por quê? Porque parece clichê, mas a igreja está precisando ouvir alguns clichês. Eu passo 5 horas no celular, eu passo 5 horas assistindo a televisão, eu passo não sei quantas rumas de hora dormindo. Eu arranjo tempo para trabalhar. Irmãos, teve um ano aí, a minha mãe que está aqui, ela é minha testemunha sempre, que eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde, a gente arranja tempo para tudo. A gente só não arranja tempo para aquilo que é mais importante. Sabe? E eu não estou falando que existe aquela coisa de entrar e sair da presença de Deus. Não existe. Só que a gente começa o nosso dia, bom dia aí, Senhor falou, fica na cama, vai-se embora, de noite volta, não dá tempo de dizer nem boa noite porque a gente dorme. Mas eu estou na igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 12 horas, 20 horas, 50 horas. Estou em tudo, mas não estou com Ele. Eu não sei quem foi que disse aí, uma vez, uma música que fala que a gente está ministrando, abrindo as igrejas e deixando Jesus de fora, né? Fica aí, vai acabar o culto, hein? Isso é muito sério. E o Senhor me chamou a atenção para isso. Isabel, o Senhor te chamou a atenção porque tu está nesse caminho? Não, é para eu nem entrar. A gente tem que entender que às vezes o Senhor nos desperta para algumas coisas, que é para a gente não ter o tempo nem de entrar nisso, sabe por quê? Nós somos uma igreja recente, uma igreja nova, e eu acho que eu oro mais para a igreja assim, não crescer em número, do que para ela crescer, porque eu quero que dê tempo a gente se alinhar. Amém. Aleluia. Eu quero que dê tempo a gente se alinhar, não necessariamente com o pensamento da liderança, mas com aquilo que vem do céu para a liderança. Amém. A gente tem que parar de querer sair correndo. Sabe, é como eu já falei uma vez, uma geração que quer correr para o Santo dos Santos, mas não passou nem pelo ato do sacrifício ainda. Nós precisamos deixar o Senhor agir na nossa vida. E hoje eu sinto essa oportunidade de Deus nos despertando para isso. Não vamos nos tornar ativos. Voltamos para o curso e voltamos, irmãos, como nós queríamos voltar para isso aqui. Mas a gente não vai voltar para se tornar ativista e perder o primeiro amor. A gente vai fazer o que tem que ser feito, porque a gente é melhor não, pela misericórdia do Senhor. Amém. E aí, Jesus vem e faz uma exaltação a essa igreja, porque Jesus é top. Jesus, ele não aponta o dedo para tua cara e te deixa lá morrer, não. Ele diz, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras.
Existe aqui uma exigência, meu filho, se acorde. Lembra como foi no começo, lembra das primeiras obras. O que era que te motivava, o que era que te despertava. E aí ele chama a igreja a um arrependimento. E aí eu volto a frisar. Ele não está chamando ao arrependimento do povo que estava cheio de pecado e imoralidade, por exemplo, como a igreja de Corinto. Não. Ele estava chamando uma linha de obreiros exemplares a se arrependerem. E a palavra arrependimento, no hebraico, ela tem duas palavras que significam sentir-se triste, contristar-se, mudar de direção, voltar-se, retornar. Quando o Senhor chama essa igreja ao arrependimento, ele muda de direção. Vocês estão indo para um caminho que não é o caminho que eu escolhi. Porque Paulo diz o que a gente leu lá em 1 Coríntios 12? Existe um caminho mais excelente e esse caminho é o do amor. Se você está indo por outro caminho que não é o amor, você precisa mudar de rota. Eu preciso mudar de rota. E aí no grego ainda tem a palavra, né, metanoia, mudança de mente. Meu Deus, como a gente precisa de mudança de mente. Eu não sei quem foi que disse, não sei se eu falei com o pastor Michel, que a igreja católica está querendo copiar a música dos crentes e os crentes a música do mundo. Foi aqui, foi o senhor, pastor, que disse, olha para ver que está aqui na minha frente. Que marmota, irmãos. E não vem me dizer que não tem música do mundo não, que eu acho que tem música do mundo sim, e acabou. Tem coisa que não é para você. E a gente está copiando coisa que não é para a gente. A gente precisa de uma mudança de mente. Romanos 12. Mudança de mente, era isso que o Senhor estava dizendo. E aí é aquilo que eu falei do abandonar o primeiro amor, alterar o comportamento. O comportamento dessa igreja externa foi alterado? Provavelmente não. Eles começaram trabalhando ardentemente e continuavam trabalhando ardentemente, mas internamente a sua motivação havia sido mudada. Esse zelo exagerado que esse povo estava tendo estava virando mais um julgamento do que um agir em amor. Uma condenação que não vinha do Senhor. É pesado, não? Uma condenação, a gente se torna aquele povo, pode, é errado, o pecador vai morrer, vai para o inferno. Não é isso que o Senhor nos chama a fazer. Não é nem isso que Ele faz pela gente. E aí quando a gente fala dessa mudança de mente, desse mudar de direção, a gente fala de abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Deixar de amar é pecado. É pecado. Não é mentiroso aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão? Mentira não é pecado? Se mentira é pecado, perder o amor, abandonar o amor é o quê? Pecado. A gente precisa abandonar o pecado e se voltar para Deus. E aí como? Romanos 2,4. Romanos 2, versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância, falando de Deus, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus que me conduz ao arrependimento. João 16, versículo 8 diz, cadê o versículo 8? Quando Ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É voltando-se para Deus, é deixando que a bondade de Deus haja sobre a minha vida, que o Espírito Santo realize a sua obra em nós, que eu consigo me arrepender. Essa mudança de mente, ela não vem de mudança de hábitos. Ela vem de uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que muitas vezes tem pecado que a gente diz que não consegue deixar. Porque a gente está tentando mudar de hábito, mas não deixando o Espírito Santo agir na nossa vida. E a gente precisa deixar que o Espírito Santo realize a sua obra em nós. E aí a gente voltando para Apocalipse, ele fala, né? Pratica as primeiras obras. As primeiras obras, irmãos, crer e obedecer. Essas são as primeiras obras. Porque primeiro cremos por meio da ação do Espírito Santo e obedecemos. E amor tem tudo a ver com obediência. João 14, 23 diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para Ele e faremos nele morada. Amor tem tudo a ver com obediência.
obediência, e nós não podemos dar ao Senhor obediência pela vontade. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. E aí, estamos chegando ao final, acho que eu termino aqui em 5 segundos. Jesus apresenta para essa igreja um castigo. Versículo 5 de Apocalipse 2, Jesus está dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aí a gente fica: moverei do teu lugar o teu candeeiro. Eu já ouvi umas pregações assim sobre isso, né? E Marco, eu acho que não era aqui não. Olha o que o Senhor estava falando: eu moverei do seu lugar o seu candeeiro. Capítulo 1, versículo 20 diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos da igreja, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Irmãos, a igreja ia deixar de existir. Lembra-te de onde caíste, te arrepende, porque se você não se arrepender, eu vou tirar de você o seu candeeiro, você vai deixar de ser igreja. E eu acho que eu posso deduzir que se eu deixo de ser igreja, eu deixo de ser noiva. Se eu deixo de ser noiva, eu deixo de fazer parte do corpo de Cristo. Misericórdia. É pior do que as pregações que a gente escuta que remover o teu candeeiro é perder o Espírito Santo. Eu não sei. Se bem que perder o Espírito Santo também já é o ápice do desastre. Somos chamados ao arrependimento. E a igreja de Éfeso aqui deixou de existir. Lá onde era a igreja de Éfeso só tem ruína. Só tem ruína. Isabel, que Deus acaba. Não. O Senhor agiu com paciência sobre essa igreja. E ele lhe diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nós somos chamados a nos despertar e a receber a promessa do Senhor. Essa carta foi escrita há, sei lá, quantos milhares de anos para a igreja de Éfeso. E o Espírito Santo deixou ela aqui para nos iluminar e dizer: vamos despertar, vamos ser igreja. Eu não quero deixar de ser igreja. Não quero que o Senhor remova o candeeiro dele do nosso meio. E aí, para a gente terminar, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 103, versículo 8. Vocês estão comigo, igreja? Amém. Amém. Minha live demorava 10 anos para chegar um aqui, né? Salmo 103, versículo 8. Podemos? Amém. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz, muito benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, graças a Deus, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele se compadece daqueles que o temem. E o Senhor está hoje nos chamando a despertar e a deixar que a misericórdia dEle, a paciência dEle, a longanimidade dEle, a benignidade, a bondade dEle haja sobre a nossa vida. Para que nós sejamos despertados e não cheguemos a abandonar esse primeiro amor. Porque Ele é bom. Ele é bom e Ele age sobre a vida daqueles que o temem, que o amam e que o buscam. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Era isso que eu queria compartilhar com a igreja hoje. Que nós possamos nos ligar. Jesus não me deixa me perder no ativismo, mas realiza a tua obra no nosso meio, realiza a tua vontade no nosso meio, faz aquilo que você quer na nossa vida. Quero te convidar a fechar os olhos. Eu quero orar com você antes de passar a palavra para o pastor. Jesus, eu quero te agradecer pela sua misericórdia, pela tua misericórdia e pela tua bondade sobre as nossas vidas, Jesus. Porque esse escuro
aquilo que você revela, ilumina os nossos pastores. É tão somente a tua misericórdia e graça se manifestando sobre a nossa vida, porque o Senhor não nos deixou na ignorância, Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esse amor, pela tua paciência. Te agradecer pelo teu cuidado que diz: filho, cuidado com o ativismo, cuidado com as palavras bonitas, cuidado com o trabalho exagerado, cuidado para não negligenciar o amor. Jesus, que o Senhor possa quebrantar o nosso coração. Como diz uma canção uma vez: quebranta o meu coração com as coisas que quebrantam o teu coração, Jesus. Não me deixa ser insensível, não me deixa viver essa igreja com o Senhor distante. Não me deixa te deixar do lado de fora dos nossos templos, do lado de fora da comunhão, Jesus. Pai, eu te agradeço porque você abriu as nossas mentes, Deus, e que a nossa mente hoje tenha sido solo fértil, terra fértil, que germine e produza fruto. Que essa palavra nessa noite, a começar pela minha vida, seja a tua poda, Jesus. Seja a tua poda parando para que eu produza frutos e bons frutos, Jesus. Ensina a tua igreja a viver o tempo que o Senhor tem estabelecido. Ensina a tua igreja a viver, não só falando, mas acreditando que o Senhor é soberano, que o Senhor é onisciente, que o Senhor é todo-poderoso, que o Senhor é imutável. Restaura nos nossos corações o temor, Jesus, a começar por mim. O temor pela tua presença que nos cerca, porque não existe um lugar onde eu esteja que você não esteja também, Jesus. Não nos deixa ser ignorantes quanto à tua presença. Não nos deixa ser negligentes quanto à tua presença, Jesus. Ah, Pai, nos ensina a te amar, amando os nossos familiares. Nos ensina a te amar, amando os nossos irmãos. Nos ensina a te amar, servindo no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa igreja, Jesus, a começar por mim. Ah, Deus, e nos dá a graça de não nos desviarmos neste percurso.